graça e a paz, tudo bem? Um bom dia para você. Estamos dando continuidade ao Evangelho de João, no capítulo 6. Mais um capítulo com uma riqueza de detalhes, uma riqueza contada pelo apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, acerca da história de quem ele é. Nesse capítulo nós temos a primeira multiplicação de pães. Jesus ele anda sobre as águas, ele se apresenta como o pão da vida. Eu aconselho você a fazer uma leitura, mas hoje eu queria falar com vocês sobre a passagem que está em João, no capítulo 6, no versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. É interessante que os sinais, a palavra sinal miraculoso, os milagres de Jesus são apresentados como sinais no Evangelho de João. E o sinal, geralmente, ele mostra, ele aponta alguma coisa. Muitos poderiam falar que era a respeito do poder de Deus, de quem ele é, mas o propósito único, exclusivo do sinal miraculoso não era apenas resolver os problemas, as situações, conforme nós falamos, como eu falei no capítulo 2, não era para resolver situações cotidianas. O milagre de Deus não significava que as pessoas que o seguiam estariam livres de passar por problemas, por dificuldades. Nós vemos aqui um grupo de pessoas, um grupo grande, uma multidão que segue Jesus o dia inteiro. E eles estavam com fome, eles estavam cansados. E Jesus poderia dispensá-los e ir para a sua casa, mas ele faz um milagre. E esses milagres serviam para testar quem Jesus é, para sinalizar que ele era o profeta que devia vir ao mundo. Isso faz uma referência a Deuteronômio 18:18, onde Deus fala com Moisés e diz que viria um profeta que falaria aquilo que Deus estava mandando, e tudo que ele falar será aquilo que eu mando ele falar. E nós poderíamos falar sobre um menino, sobre nós estarmos desprendidos das coisas que nós temos, porque um menino só abençoou uma multidão com seus 5 pães e 2 peixinhos. Mas é muito interessante que depois de Jesus andar sobre as águas, e as pessoas viram que havia saído só um barco, Jesus não estava nele, e no outro dia ele estava do outro lado da margem, o que já intrigou aquelas pessoas. As pessoas começaram a procurar por Jesus, a procurar, e no versículo 26 Jesus responde com toda a sua sabedoria, e ele fala: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É muito interessante pensar como essa relação nos segue até hoje. Quantos de nós não procuramos a Jesus apenas pelo pão que nos deixa satisfeito? Nós buscamos um milagre para atender as nossas necessidades, os nossos problemas, e não encontramos e não identificamos que quando acontece o milagre de Deus nas nossas vidas, é porque Jesus é o Filho de Deus. Quando nós não identificamos que o milagre serve, o sinal, para apontar que toda a honra, toda a glória, todo o poder vem de Deus. Nós, infelizmente, acabamos procurando porque nós queremos o pão para ficarmos satisfeitos e satisfeitos nas nossas necessidades. E Jesus, ele continua esse versículo e ele fala a respeito do pão da vida. Ele diz que ele é o pão da vida, que aquele que comer jamais terá fome, que aquele que experimentar esse pão será saciado. E isso faz uma referência ao maná. Isso faz uma referência à provisão de Deus, a provisão que aquele povo, na sua história, no deserto, sabia. E muitas vezes eles associavam esse milagre à figura de Moisés. E Jesus aponta, fala: olha, o maná que Moisés apresentou a vocês, isso vem do meu Pai. Isso servia como um sustento, algo que, com aquilo que eles tinham, nada seria um problema. E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês hoje é: você tem fome de quê? Qual é a sua fome? Quando nós pensamos num pão, e o pão é apresentado como uma figura muito simbólica na Bíblia, porque tem a ver com o sustento, aquelas pessoas sabiam o que significava a importância da comida, do alimento no seu dia a dia, no seu trabalho, porque eram trabalhadores de muitas vezes braçais, e sem a comida, aquele velho ditado que nós falamos: saco vazio não para em pé.
E hoje, quando nós pensamos em meio a todo esse burburinho, em meio a todas as coisas, nós temos fome de quê? Nós buscamos a Deus para atendermos às nossas necessidades, ao nosso pão de cada dia, mas quando o milagre acontece, quando nós recebemos o nosso pão, nós reconhecemos que isso vem de Deus, que isso tem a ver com o pão da vida, o pão que é Jesus, ou nós pensamos e nós só chegamos a Deus para que Ele atenda às nossas necessidades como um gênio da lâmpada? Qual é a relação que nós temos com Jesus? Qual é a relação que nós temos quando nós buscamos a Ele? Nós perdemos tempo em orações e súplicas a respeito do que nós queremos que Ele faça na nossa vida, ou nós nos sujeitamos a vontades superiores, suprema e à soberania de Deus, reconhecendo que nós somos instrumentos nas mãos dEle? Qual é a nossa fome? Do que nós temos nos alimentado? O que nós temos buscado? E eu continuo e termino com uma frase que falei na semana passada, que tudo que não é eterno é eternamente inútil, uma frase de C.S. Lewis. E esse sentimento deve estar dentro de nós. Nós devemos saber que tudo que nós fazemos, todos os dias quando acordamos, os nossos trabalhos, até as nossas faltas, elas mostram, elas revelam, elas são sinais da nossa dependência a respeito de Deus, que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Ele, que nós podemos buscar o mundo inteiro e continuaremos com fome, porque só Ele é o pão que dá a vida. Ele é o Espírito, Ele é a vida, Ele é a verdade. Que você possa ser alimentado por Jesus, que Jesus seja aquilo que você busca diariamente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.